Eu tenho meditado e eu estou vivendo um tempo que estou revendo tudo aquilo que eu pensei que eu já sabia, tudo aquilo que eu já sei. Tenho meditado, tenho pensado e eu tenho chegado à conclusão que muitas vezes nós tornamos princípios basilares da nossa fé em meros conceitos. E aí nós precisamos entender se nós estamos vivendo conceitos ou se de fato nós estamos vivendo a palavra e o evangelho. Isso nós fazemos quando nós queremos sair da zona de conforto, no sentido de não viver uma prática religiosa, mas sim viver uma experiência real com Cristo. E ninguém vai viver uma experiência real com Cristo se não viver a palavra como ela é. Amém? Então existem muitas coisas que precisam ser pensadas neste tempo para avaliar se de fato nós estamos vivendo o evangelho que Jesus deixou. Esses dias eu gravei um vídeo falando que Paulo nos diz que nós devemos guardar as boas tradições. E as boas tradições não são coisas que nos deixam mais crentes tradicionais. Não, são bases, são fundamentos que foram lançados, que fazem parte da vida da igreja desde o início. E que são positivos para nós. Salomão escreve, não remova os marcos antigos que foram colocados pelos teus pais. Marcos antigos, é claro que naquele contexto ele está falando sobre delimitação de terras. Mas também figuradamente isso nos mostra que há limites que nós não devemos ultrapassar. Há limites, há princípios que precisam ser observados na nossa trajetória cristã para que a gente consiga se manter dentro daquilo que nós chamamos de evangelho. Hoje, nos dias de hoje, nós vemos que muitas coisas são modernizadas. Por exemplo, nós temos um telão de LED aqui, que há 10 anos nós nem sonhávamos em ter um negócio desse, né? Então, há 20 anos, eu acho que nem existia. Então, as coisas ao nosso redor podem ir se modificando, porém, a essência do evangelho é imutável. E uma das coisas que o evangelho faz é pregar uma boa nova a todas as nações. A boa nova de que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quando se estabelecia um novo rei, naquela época, ele de direito se tornava rei. Mas de fato ele só se tornava um rei quando os apóstolos, ou seja, enviados, emissários do rei, fossem por todos os vilarejos para dizer, há um novo rei. E isso era a boa nova, há um novo rei. Quando Jesus chama os seus 12 de apóstolos, eles entenderam exatamente qual era a mensagem que isso significava. Olha, vocês são enviados, porque o apóstolo é um enviado, é um emissário. Vocês são enviados para anunciar que há um novo rei. E que rei é esse? Jesus. E ele reina em nossos corações. Ele estabelece um reino que não é físico, um reino que não é deste mundo. Nós vemos ali no final do capítulo 1 de Atos que eles perguntaram para Jesus, Jesus, mas já é o tempo de restaurares o reino de Israel? E Jesus fala, olha, não compete a vós saber tempos ou épocas, porque isso é exclusividade do Pai. Então nós sabemos que tem coisas que não cabem a nós, porém tem coisas que é nossa responsabilidade. E aquilo que é nossa responsabilidade como discípulos, diga, discípulo. Vamos de novo, discípulo. Você vai conseguir. No começo é difícil eu falar. Discípulo. Então, se essa é a ideia do Senhor,
gerar uma multidão de discípulos sobre a terra. O que é ser um discípulo? Você já parou para pensar se esse negócio de discípulo, ou até mesmo de discipulado, é um mero conceito na nossa cabeça? Ou isso realmente era a prática que Jesus originalmente tentou estabelecer sobre a terra? O que você acha? Será que isso era um mero conceito ou realmente é uma prática que ele disse, olha... Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, antes de eu te responder essa pergunta. Ele pegou 12 homens, ele os transformou em emissários, apóstolos, e discipulou aqueles homens. E através daqueles homens, o evangelho percorreu por toda a terra, até os dias de hoje. Então, para te dar uma dica sobre essa resposta, eu te diria, se existisse uma ferramenta mais forte que o discipulado, Jesus teria usado. Se existisse uma ferramenta mais poderosa para transformar uma vida do que o discipulado, Jesus a teria utilizado. A obra evangelística de Jesus foi uma obra de milagres. Ele ia por todos os vilarejos, ele pregava o evangelho do reino e ele fazia milagres. E a palavra diz que por causa dos milagres, muitos criam nele. A obra dele era confirmada, a pregação do evangelho era confirmada pelos sinais. Se existisse uma ferramenta mais poderosa para transformar o mundo, para transformar a vida daqueles homens que deram continuidade ao evangelho, Jesus teria usado. Mas qual a ferramenta que ele utilizou para aqueles que se tornaram discípulos, proclamando o evangelho sobre toda a terra? O nome dessa ferramenta é discipulado. Não existe ferramenta no reino mais poderosa que o discipulado, quando se trata em gerar uma vida, em gerar um discípulo de Jesus. A gente tem por hábito dizer assim, o Leandro é meu discípulo, o Martins é meu discípulo. Na verdade, a gente fala dessa forma porque é a maneira que a gente identifica que o discipulado de Jesus está vindo sobre a vida deles através do vínculo conosco. O vínculo da perfeição, o amor. Então, por exemplo, o Martins é vinculado a mim, eu cuido da vida dele, eu discipulo ele. Mas, na verdade, eu não estou fazendo discípulos para mim. Eu estou fazendo discípulos para Cristo. E essa é a ideia do discipulado. Amém? Nós não temos propriedade sobre as pessoas, mas nós temos uma palavra poderosa que vai transformar a vida delas. E isso, na vida de Jesus, não foi um conceito, foi uma prática. E em nossas vidas não pode se tornar um conceito, pelo contrário, precisa ser uma prática. Mas hoje eu quero abordar o seguinte tema: o que é ser um discípulo de Jesus? Você já se perguntou? Porque talvez você não saiba o que é ser um discípulo, e aí você nem vai saber se você é um discípulo de Jesus. Você pode pensar que vir ao culto domingo somente o faz discípulo, isso não é verdade. São várias coisas que implicam para que você se torne, de fato, um discípulo de Cristo. E o objetivo dessa palavra hoje é você esquadrinhar a sua vida para ver se você realmente é um discípulo e se faz sentido o que você está vivendo, porque você pode estar enganado e equivocado, achando que é, mas não é. Então hoje eu vou te mostrar se você é ou não é. Amém? Quando eu falo discípulo de Cristo, eu não estou falando de ser um discípulo de uma denominação, eu não estou falando ser discípulo de um endereço, embora nós estamos sim vinculados a pessoas que estão em endereços como esse, mas ser discípulo de Jesus é um estilo de vida, é um entendimento espiritual e uma prática cotidiana que me faz ser um discípulo de Cristo. Não aqui nessa igreja, tá? Mas tenho visto muita gente por aí que está nas fileiras, mas não é discípulo de Jesus. Tenho visto muita gente por aí que gosta da música, gosta da adoração, se sente bem, mas de fato não é discípulo.
E se não é discípulo, o que pode acontecer é que vai chegar naquele dia e ele vai olhar para você, ó, você expulsou demônios em meu nome, você curou enfermos em meu nome, mas eu não te conheço. Não vos conheço. Por quê? Porque vocês praticam iniquidades. Então nós precisamos, primeiramente, entender se de fato nós somos discípulos de Jesus. E se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que andar na régua dele. Amém? Agora, quando isso acontece, amados, nós vemos transformações profundas em nossas vidas. Vamos ler aqui. A palavra de Deus fala em Lucas 9, 23. Vou ler aqui no telão, tá? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Presta atenção nisso. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Uau, que tremendo, hein? Será que Deus pode se envergonhar? Pode. Será que o Filho pode se envergonhar? Pode. E os santos anjos? Sabe qual é a função dos anjos naquele dia? Sabe aquelas pessoas que vão para o outro lado que a gente não quer ir? É os anjos que vão pegar essas pessoas e colocar lá. Dá uma lida na parábola do joio e do trigo. Quem vai separar o joio do trigo são os anjos. E ele lançará o joio para ser queimado primeiro. É uma das funções dos anjos. Mas olha o que diz aqui. Voltando, tá? Se alguém quiser vir após mim, eu só vou revisar, isso aqui eu já falei aqui várias vezes. Mas talvez tenha alguém novo aqui, então eu vou revisar. Se você quiser seguir os passos de Jesus, quando ele está dizendo, você quer vir após mim, ou seja, você quer andar comigo, você quer vir nos meus passos, quer andar no meu caminho, então é o seguinte, a receita de bolo é essa. Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, todos os dias tome a sua cruz. E terceiro, siga-me. Seguir Jesus é fácil de entender, né? Eu sempre digo isso. Seguir Jesus é fácil. É seguir o que a Bíblia diz. Isso é fácil de entender. Tomar a cruz todos os dias é fácil de entender também. É todos os dias você dizendo não para o pecado. É todo dia quando vem aquela vontade de transgredir, quando vem aquela vontade de você pecar, você diz não, eu não vou pecar. Agora negar a si mesmo que é o ponto. Negar a si mesmo não se trata daquilo que é proibido pela palavra. Não se trata daquilo que é pecado. Mas se trata daquilo que você vai renunciar espontaneamente em prol dele. Se trata de você dizer não para aquilo que você também poderia fazer licitamente, daquilo que também você poderia realizar, mas você diz não, eu sacrifico isso por ele. Por exemplo, você podia estar em casa vendo Netflix nessa hora, não é verdade? Até tem uma série para te indicar. Mas venha para o culto, por isso que eu não indico. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora. Você poderia estar indo para uma roda de conversa com os amigos na hora que você poderia estar na célula. E aí você diz assim, eu não vou para o bar fazer happy hour com os amigos, porque eu vou para a célula. Então, quando o negar-se a si mesmo tem a ver com coisas lícitas que você diz, não, talvez não tivesse problema nenhum ficar em casa vendo um programa, assistindo uma coisa lícita, não teria problema nenhum, mas você nega a si mesmo dizendo, olha, eu posso fazer, mas por causa dele eu renuncio e eu vou fazer a vontade dele. Então, tomar a cruz é dizer não para o pecado todos os dias. Negar-se a si mesmo é renunciar à tua vontade para fazer a dele em primeiro lugar. Amém?
E ele está dizendo, olha, por que você vai tentar ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Será que tem negócio? Será que isso é um bom negócio? Gente, a nossa perspectiva ela não pode ser terrena. Se você estiver muito envolvido com as coisas da terra, cuidado. Cuidado. Porque as coisas da terra elas vão tirar do reino. Amém? Então, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Vamos adiante. O que é, então, ser um discípulo de Jesus? O que é ser um discípulo de Jesus? E eu quero te mostrar na palavra. Primeira coisa, obediência aos ensinamentos de Cristo. Onde nasce um discípulo? Mateus 28, 19 diz, olha, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Primeira coisa, batizando. Então, sem batismo não tem nascimento, não tem novo nascimento. O novo nascimento é o dia que nasce o discípulo de Jesus. Porque eu não posso ser discípulo de Jesus se eu ainda não tenho aliança com Ele. Se nós formos estudar sobre batismo, nós vamos ver que o batismo é uma imersão no corpo de Cristo. Ali, a água representa o corpo de Cristo. Então, eu só faço parte, de fato, do corpo de Cristo depois de passar pelas águas do batismo. E a segunda coisa que ele fala, primeiro batiza, depois ensinando a tudo quanto eu vos tenho ordenado. E a palavra é essa, viu? Pasmem. A palavra é essa, ordenar. Então, existe um comando, existe um ordenamento que nós devemos multiplicar e ensinar. Agora, se eu já desci as águas do batismo, então o que me cabe agora? Caminhar em obediência a todos os ensinamentos de Cristo. Preciso caminhar na obediência. Vamos ver o que a Bíblia diz. João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Vou repetir. Se alguém me ama, porque se não ama, não guarda. E se não guarda, é porque não ama. Mas se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então Jesus está falando, nós viremos para esta pessoa que me ama, que guarda os meus mandamentos, e faremos morada. O contrário também é verdadeiro. Se você não ama, ele também não fará morada na sua vida. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus está dizendo, olha, essa instrução que eu estou dando não é de mim mesmo, é do Pai que me enviou. Porque Jesus também foi apóstolo de Deus aqui na terra. Ele foi um emissário, ele foi um enviado de Deus aqui na terra. Por isso um dos ministérios de Cristo é o apostólico. E a palavra que ele diz é o seguinte, se alguém me ama, vai guardar minha palavra. E nós faremos morada. E nós faremos morada. Eu e o Pai faremos morada nessa pessoa. Agora, quem não ama, não guarda as minhas palavras. Então eu quero te dizer uma coisa. Esses dias eu estava conversando com um casal de líderes, e nós estávamos falando de alguns discípulos. Um casal líder de uma macrocélula, nós estávamos falando de alguns discípulos. E estávamos comentando que tem pessoas que estão na igreja, mas não amam o Senhor. Por quê? Porque ela só se arrepende, essa pessoa, quando as coisas dão ruim. Quando o troço vai de mal a pior. Mas quando tem a oportunidade de ir para o pecado de novo, vai correndo. E fica uma montanha russa. Vai para o pecado, volta para a igreja, se arrepende, entre aspas. Porque isso não é arrependimento, isso é remorso. Isso é dó. Eu não queria ter feito aquilo, foi tão ruim, me perdoa, Jesus. Mas aí surge uma nova oportunidade, vai de novo para o pecado. Essa pessoa ama Jesus? Não! Ela ama os prazeres da carne. Essa pessoa ama os prazeres da carne e não ama Cristo, porque Cristo faz oposição a isso, ao pecado. Então, se eu amo Jesus de fato, eu digo não para mim mesmo. Digo não para o pecado e faço a vontade dele.
Agora, se eu não obedeço a palavra, eu não sou discípulo. Simples assim. Então, não se engane. Se você não obedece a palavra, você não é discípulo de Jesus. Desculpa, irmão. Não queria te trazer um discurso tão duro nessa noite. Mas nós precisamos encontrar a verdade que liberta. A obediência ao ensinamento de Jesus é fundamental para a vida do discípulo, pois é a prova do amor por ele. Não tem outra prova a não ser a obediência à palavra dele. Através da obediência estabelecemos uma comunhão íntima com Deus. Então, amados, se eu sou um discípulo, agora, um discípulo não peca nunca? Peca por descuido. Às vezes ele dá uma tropeçada, assim, todos temos pecados. Mas o que eu me refiro aqui é uma pessoa que intencionalmente decide não viver a palavra. Decide fazer aquilo que é contrário à palavra. Essa pessoa não ama Cristo. Essa pessoa não é discípulo de Jesus. É o que a Bíblia está dizendo, em outras palavras. Amém? Então, o primeiro ponto de um discípulo verdadeiro de Cristo é aquele que renuncia à carne e renuncia o pecado. Renuncia a sua própria vontade e renuncia o pecado. E segue cabalmente a Cristo, as palavras dele. Amém? Os mandamentos dele. Obedece tudo aquilo que ele mandou. E não se envergonha do evangelho ainda. Amém? Vamos adiante. Segunda coisa importantíssima de um discípulo, ele tem relacionamento pessoal com Deus. Não se trata somente de estudar a palavra e obedecer. Eu busco me relacionar com o Pai, ou com o Filho, o Espírito, a Trindade. Nós buscamos nos relacionar, porque nós não somos robôs. Nós somos filhos. Portanto, todos aqueles quantos receberam foram feitos filhos. Então, ser feito filho de Deus, precisa receber Jesus, e aí se torna um filho por adoção, João 1,12. Aí eu sempre digo, pastor, mas quem não recebeu não é filho? Então quer dizer que eu não sou filho? Não, eu não estou dizendo, é a Bíblia que diz que você não é se você não recebeu Jesus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Então, quando nós somos filhos, nós precisamos nos relacionar com o Pai. Existe o pai biológico, que é aquele que te gerou, pela sua capacidade de gerar. Existe o pai espiritual, é aquele que por adoção resolveu ministrar na tua vida, semear na tua vida e assumir essa paternidade. E até mesmo te gerar espiritualmente, como um filho espiritual. Mas existe o pai celestial, que é aquele pai que nós somos feitos quando recebemos Jesus, somos feitos filhos dele. O Pai celestial. E se nós somos filhos, nós não queremos um relacionamento sem comunicação. Isso é falta de relacionamento. Então, por exemplo, eu tenho o Christian, que é meu filho, e a Bruna, que é minha filha. Eu sento para conversar com eles. Eu não quero só cruzar por eles no corredor e nunca sentar para falar com eles. E eles também têm desejo, como filhos, de sentar para falar comigo. Da mesma maneira, nós, como filhos, deveríamos ter o desejo de falar com o nosso Pai. Isso é bíblico. Olha o que Mateus 6,6 fala. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Deixa eu te falar um negócio, meu irmão. Deus, o teu Pai, está todos os dias te aguardando para que você vá na presença dEle. E se você for lá em secreto e orar ao Senhor, lá em secreto, o teu Pai vai te recompensar. A palavra original não é quarto, é tameion. O que significa? Dispensa. Local do depósito. Então, todas as bênçãos estão depositadas no tameion. No local de depósito, elas estão lá disponibilizadas.
Você está faltando alguma coisa, meu irmão? Entra no teu quarto. Lá é o local de depósito. Por isso a palavra diz que nós somos despenseiros. Nós estamos com acesso ao local de depósito para liberar essas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amém? Então, você quando é discípulo, você tem uma vida de oração regular. Me perdoe, meu irmão, mas quem não ora não é discípulo de Jesus. Porque não está obedecendo o que ele está falando aí em Mateus. Jesus falou, tu, porém, quando orares, então significa que ele expectava que todos orassem. Ok? O princípio está aqui. Você, quando orar, vai lá no Tameion, busca a tua bênção lá. E ali em secreto, o teu pai vai te encontrar e vai trazer a recompensa sobre a tua vida. Então o discípulo de Jesus obedece. Um discípulo de Jesus fala com o pai todos os dias. Ora. Oração é relacionamento. Oração é a linha direta de comunicação com Deus. Ela permite que o discípulo cresça em seu relacionamento pessoal com Deus, trazendo suas preocupações, agradecimentos e pensamentos mais íntimos, em um espaço de confidência e intimidade. Então, ali, aos pés do Senhor, que nós vamos derramar o nosso coração. E tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos angustia, é ali nos pés do Senhor que nós vamos colocar. Não, se você está angustiado, não vai conversar com a vizinha, meu irmão, ou minha irmã. Não sai contando para a vizinhança. Vai falar com o papai primeiro, ele está te esperando, para que você vá lá diante dele e busque um desenvolvimento desse relacionamento de intimidade com ele. Amém? Terceiro ponto de um discípulo. Um discípulo aprende a amar e ama servindo. Diga, servindo. Esse amor não é conceitual. O amor bíblico não é conceitual, amados. O amor é prático. O amor, ele tem a ver com uma atitude interior que gera uma ação prática. Ai, mas eu amo meus irmãos. É mesmo? Você faz o que por eles? Ai, nada, não tenho tempo. Discípulo de Jesus ama e serve o próximo. Por que faz isso? Porque ele mandou. E aqui quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento, ele disse, o primeiro, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o primeiro. Agora vem o segundo. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nisso está contido toda a lei e os profetas. Você vai amar Deus com todas as tuas forças, com todo o entendimento. E depois, você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, amados, amar, no sentido bíblico, é servir. Servir. Então, um discípulo de Jesus serve os irmãos. Um discípulo de Jesus ama servindo o próximo. E aí entra de novo, negar-se a si mesmo. Mas eu podia estar em casa aqui me divertindo, mas eu vou lá servir um irmão que está precisando. Eu podia estar dormindo, mas vou lá atender um discípulo que está passando na cidade, vou discipular essa pessoa. Ah, mas eu podia estar fazendo um churrasco. Pois é, mas eu estou lá servindo a mesa de alguém que está com fome espiritual. Amém? Então, um discípulo de Jesus, ele ama servindo. E eu sempre digo que aquele que decidir ser servo não escolhe serviço. Já vi tanta gente assim, pastor,
eu não posso ajudar a fazer aquilo lá porque eu sou servo do altar. Eu só sirvo no altar. Então você não serve para nada. Porque quem escolhe servir não escolhe serviço. Eu já fiz de tudo nessa igreja, até limpeza. Sem problema nenhum. De tudo. Tudo que vocês imaginam que tem numa igreja eu já fiz. Mentira, só uma coisa eu não fiz, nunca fui da dança. Mas aí é diferente. É uma questão de vocação. Mas se o Rodrigão for, eu me encorajo. Recebeu aí, Rodrigo? Sabe por que eu nunca fui? Porque isso aí seria um desserviço para os irmãos. Então não confunda serviço com desserviço. Pastor, eu quero cantar no louvor. Beleza, canta aí. Meu Deus do céu. Vai mandar os irmãos para outra igreja. Isso é um desserviço, né? Então, assim, ó, é amor. Tem amor pelo ouvido do teu irmão, né? Então, às vezes, ficar fora do altar é uma atitude de amor. Amém? Então, nós servimos, amamos servindo aos nossos irmãos. Ah, mas a nossa estrutura toda é baseada em serviço? Não, nós somos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Por isso nós servimos com amor. Nós não somos uma família de trabalhadores. Nós somos uma família de filhos que trabalham. Amém? Nós não somos meros trabalhadores. Porque o trabalhador, ele trabalha por salário. O filho trabalha pela família. E há uma diferença muito grande em relação a isso. Então, um discípulo de Jesus verdadeiro, ele serve, ele ama servindo. Amém, igreja? O amor ao próximo é um reflexo do amor de Deus. Servir os outros não apenas beneficia quem recebe, mas também, preste atenção, desenvolve o caráter cristão no servidor, moldando a imagem de Cristo, que serviu a todos. Filipenses 2,5 diz, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Mas ele decidiu se humilhar, vir ao mundo em figura humana, servir os homens. Ele foi servo de todos. E esse é o amor dele. Ele serviu a todos. Amém? Então, se você é discípulo de Jesus, você decide amar servindo os teus irmãos. Outro aspecto do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele é um evangelista? Sim ou não? Sim. Evangelização é algo que faz parte da vida do discípulo de Jesus. E aqui em Mateus 28:19, que a gente conhece de cor e salteado, mas vou ler. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando, primeiro começa com o batismo, depois ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que Jesus disse, que nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está ali no texto, e depois ensinando a guardar. Então, primeiro o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como a palavra ensina, depois eu ensino a guardar todas as coisas. Então, quem são os responsáveis para fazer discípulos na terra? Para quem é essa mensagem? Quem está habilitado a fazer discípulos na terra? Amém. Então aqui estão levantando mão, dizendo eu. Mas eu quero melhorar isso. Somente um discípulo pode fazer outro discípulo. Amém? Somente um discípulo de Jesus tem legalidade para fazer outro discípulo.
Como é que uma pessoa vai fazer discípulo se ela não é discípula? Então, primeiro eu tenho que ser discípulo. E a partir do momento que eu me torno discípulo, eu já estou comissionado por Jesus para fazer novos discípulos. Você está compreendendo isso? Então, foi Jesus que nos mandou fazer discípulos. Então, o discípulo de Jesus, ele tem o encargo do evangelismo, do discipulado na vida dele. Ah, mas pastor, eu não dou para isso. Tem gente que não dá para fazer discípulo, tem gente que não dá para ser dizimista, tem gente que não dá para um monte de coisa. Eu dizia assim, mas você dá para ser crente, será? Você dá para ir para o céu, será? Não? Porque se a pessoa não concorda com a Bíblia, cara, não tem mais o que dizer. É verdade ou não é? A Bíblia é nosso ponto de convergência. A Bíblia é que nos orienta. A Bíblia é que nos direciona. Se a pessoa não concorda com a Bíblia, não tem mais o que dizer. Não é verdade? Agora, o que a palavra está dizendo? Jesus mandou fazer discípulo. Quem ele mandou? Para quem ele falou? Ele falou isso? Para os discípulos. Você é discípulo de Jesus? Essa palavra é para você. Amém? A grande comissão, esse texto aqui é conhecido como grande comissão, que é o comissionamento, que é para todos os discípulos. Ali naquele instante, representado pelos 12. Mas a grande comissão é para todos aqueles que são discípulos de Jesus. Enfatiza a responsabilidade de cada discípulo de espalhar as boas novas e expandir o reino de Deus. Isso envolve não apenas uma conversão, mas também discipulado contínuo. Pastor, mas eu não sou discipulado. Vai atrás. Pastor, ninguém me discipula. Vai atrás. Me telefona. Me telefona. Te arranjo um líder que queira te discipular. Se você não tem discipulado, procure um discipulador. Procure. Amém? Se houvesse uma ferramenta mais poderosa de transformação de uma vida, e o verdadeiro entendimento de que é ser um discípulo de Jesus teria usado, mas ele usou o discipulado para tratar aqueles homens. Ele usou milagre para ganhar a multidão, para pregar o evangelho. Mas com os 12, ele usou o discipulado. Ó, vocês querem passar pelo treinamento? Discipulado, discípulo é alguém que é treinado. Eu sou treinado na palavra para vivê-la e depois sou treinado para multiplicar essa palavra em outras vidas. Amém? Isso é discipulado. Agora, se eu não vivo a palavra, a minha vida vai viver de emergências. E aí o que eu estou buscando não é discipulado, é aconselhamento. Estou buscando um bombeiro para apagar o incêndio das coisas que não dão certo ao meu redor. Agora, o discipulado, ele coloca a vida no trilho certo. Ele coloca a vida na linha da palavra, no caminho. Amém? Então, o discipulado contínuo é característica de um discípulo. Ele constantemente, ele se reporta. Deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa que escreve o que vai fazer, eu não vou saber os números certos, mas é aproximado, tá? Uma pessoa que escreve o que vai fazer, o que planeja fazer, ela aumenta mais ou menos uns 30%, 35% a possibilidade de realmente ela conseguir fazer alguma coisa. Mas uma pessoa que planeja fazer algo e se reporta a alguém, a possibilidade bate nos 80%. Só que o reportar-se não é, muitas vezes, algo natural para nós. Muitos ainda têm muita resistência ao reportar-se a alguém com uma crença assim, não, mas o meu negócio é com Deus, eu não dou a cabeça para homem, né? Que os homens são falhos, então... Não. Deixa eu te dizer algo.
Se o homem é falho, é problema dele. Agora, se você se reportar a alguém, o benefício que você está fazendo é para você mesmo, não é para os outros. Você vai andar numa velocidade aumentada, numa real alta performance nas coisas que você intentar fazer nessa terra. Se você aprender a se reportar. Se você for fazer uma dieta, reporte-se a alguém, você vai ver que vai andar mais rápido. Se você for fazer um treinamento físico, reporte-se a alguém, você vai ver que vai andar mais rápido. Se você for fazer qualquer coisa, você vai andar mais rápido se houver um reporte. Então, com o discipulado é a mesma coisa. O teu crescimento como discípulo e crescimento espiritual vai andar muito mais rápido se você se reportar a alguém. Gente, eu me reporto. Eu me reporto aos meus líderes. Eu mando um relatório. E eles não me pedem. Mas eu mando porque eu entendo que se eu fizer isso, eu vou andar mais rápido. Então eu não faço por causa deles. Eu faço por minha causa. Tomara hoje você tome consciência disso. Que por um simples motivo do seu próprio crescimento, você decida se reportar a alguém nessa terra. Principalmente no quesito discípulo, discipulado. Amém, queridos? Estão entendendo? Então, o discipulado contínuo. Reportar-se continuamente. Isso vai transformar a tua vida. E vai te colocar numa outra velocidade. É um tempo de aceleração. Amém, queridos? Quinto ponto, importantíssimo de um discípulo. Ele busca crescimento e transformação pessoal. Busca crescimento e transformação pessoal continuamente. O nosso crescimento é todos os dias, são todos os dias. Todos os dias você tem que buscar crescer. Olha o que Paulo fala a Romanos, texto bem conhecido. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Então a pessoa que não se transforma, a pessoa que não renova a mente, ela acaba tomando o molde do mundo. Naturalmente tomando o molde da terra. Ela começa a pensar a relação dela com o cônjuge da maneira que o mundo pensa. Ela começa a pensar a relação dela com o dinheiro da maneira que o mundo pensa. Ela começa a pensar que a carreira dela é para ela ter uma vida feliz aqui na terra. E ela não entende que foi Deus que colocou essa pessoa nesse lugar para ser luz. Ela acha que Deus deu aquilo para ela ser feliz. Deus não tem problema com a felicidade de ninguém. Mas você não pode perder o propósito. Quando nós nos distanciamos, nós começamos a moldar ao mundo. E Paulo adverte a igreja de Roma dizendo, olha, não se amoldem esse mundo, não se conformem com este século, com essa geração, mas transforma a tua mente constantemente. Renova a tua mente. Porque senão você não vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas se você renovar a sua mente, você vai experimentar, viver essa boa e perfeita vontade de Deus. Deus não quer que você se misture com os filhos do mundo, no sentido de começar a enxergar a vida e as coisas da perspectiva deles. Pelo contrário, Jesus quer que você esteja no mundo, mas vendo e enxergando as coisas da perspectiva dele, para que você, de fato, seja sal e luz nessa terra. Amém, igreja? Então, você deve buscar constantemente a leitura da palavra, para renovar sua mente, a leitura de livros, leitura de várias coisas, para mudar seu entendimento. Não se conforme. O discipulado é um processo de transformação que começa no interior e se manifesta no exterior. O discipulado também vai te ajudar a essa renovação de mente. Por isso, se reportar é muito importante. Mudar a maneira de pensar é o primeiro passo para viver da forma que agrade a Deus. Não adianta eu dizer que eu sou discípulo se eu ainda raciocino com a mente do mundo. Para eu me tornar discípulo, eu preciso decidir começar a ter a mente de Cristo. E ver a vida com a perspectiva dele. Amém? Vamos adiante. Comunhão com outros cristãos, com outros crentes.
O discípulo de Cristo anda em comunhão com a igreja do Senhor, com o corpo de Cristo? Sim ou não? Sim. Olha o que Lucas escreve aqui no livro de Atos. Ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Então, o discípulo de Cristo, ele persevera no ensinamento, na doutrina apostólica, os fundamentos apostólicos que foram lançados por Jesus, aqui no caso o apóstolo Paulo. Ele persevera também na comunhão. Com todo respeito aos irmãos que vê a live pela internet, do culto, a live do culto, você não pode achar que isso é uma comunhão com o corpo. Você vai assistir um culto, mas ter comunhão é estar aqui na igreja, ou estar com a família da fé. Por isso, até em Arroio do Tigre, que nós estamos plantando um projeto lá, eu tenho aconselhado que os irmãos estejam juntos. Um beijo para Arroio do Tigre. Dá um oi para Arroio do Tigre. Deus abençoe. Eles não podem estar aqui, mas eles têm buscado estar em comunhão lá. Amém? Nós precisamos estar na comunhão do corpo de Cristo. Nós precisamos estar na comunhão do corpo de Cristo, porque isso é fundamento da nossa fé. É fundamento bíblico. Então, o discípulo de Jesus, ele não está desgarrado. Um discípulo de Jesus, ele está no aprisco, no rebanho. Alguém fala assim, já vi tanta gente falando na internet, nós não somos ovelhas, nós somos pessoas, eu sei. Eu também não sou pastor, eu também sou uma pessoa. Vou contar para vocês, eu sou uma pessoa também. Não parece, mas sou. A figura do pastor, ela tem a ver com cuidado, mas é uma metáfora. Gente, eu não sei cuidar de ovelhas, eu nunca tive um aprisco com ovelhas, não sei como é, talvez vocês tenham experiência nisso. Então eu não sou um pastor de ovelhas, eu sou pastor do rebanho do Senhor, mas isso é uma metáfora. Amém? Eu sei que você não é uma ovelha de fato. Imagine se todo mundo aqui fosse ovelha de fato, bicho ovelha. Imagina o cheiro que ia estar aqui dentro. Mas o teu irmão está cheirosinho assim porque ele é uma pessoa. Confia. Amém? Então, a metáfora de ser pastor e ser ovelha é uma metáfora bíblica, aonde Jesus está ensinando, eu sou o bom pastor que dá a vida para as suas ovelhas. Ele está falando, ele está mostrando, porque ele era usado naquela época muito assim, parábolas, metáforas do cotidiano para explicar o reino de Deus. Então o cuidado que aquele pastor tinha com as ovelhas é o cuidado que um líder tem com os seus discípulos. Amém? Jesus usou outras metáforas também. Ele disse assim, meu pai é agricultor, eu sou a videira e vocês são os ramos. Jesus usou outras metáforas também. Imagina se eu chego dizendo aqui, eu não sou mais pastor, eu sou uma videira agora. Vai ficar estranho, né? Então vamos deixar do pastor que essa metáfora já está aceita. Mas é uma metáfora. Eu não sou pastor, eu sou uma pessoa. E você também é uma pessoa. Mas eu estou guardando a tua vida. E o pastor, ele tinha duas funções, uma de cuidado, outra de governo, de direcionamento. Eu estou guardando a tua vida, estou te direcionando, por quê? Porque tenho cuidado da tua vida. Porque a Bíblia diz que nós somos guias que guiamos pessoas. Amém? Então, nós precisamos, como ovelhas ou como pessoas desse rebanho espiritual, chamado igreja, perseverar na comunhão. Comunhão é estar com os nossos irmãos. Comunhão é diferente de conexão. A conexão é importante. Amém?
O contato é importante, mas a comunhão envolve o Espírito Santo também. É um, o outro e mais o Espírito. Que ele nos traz uma afinidade espiritual, porque andamos no mesmo Espírito. Amém? A igreja do primeiro século exemplifica a importância da comunhão na jornada cristã. Através da comunhão, os crentes são edificados, encorajados e fortalecidos em sua fé. Todos nós, em algum momento da nossa trajetória, vamos precisar de encorajamento. Quando as coisas ficam complexas, nós precisamos da família da fé para nos encorajar a seguir em frente. É verdade ou não é? Agora, você não precisa deixar as coisas ficar complexas. Viva debaixo desse encorajamento do discipulado, porque você é um discípulo que caminha na luz do entendimento da palavra. Amém? Ao viver de acordo com esses princípios, o discípulo de Jesus não apenas se aproxima de Deus, mas também se torna um reflexo de Cristo no mundo, influenciando positivamente a nossa sociedade lá fora e cumprindo o chamado em sua vida. Agora diga, eu sou discípulo. Mais forte. Eu sou discípulo. Portanto, há um chamado na minha vida. Pode gravar no TikTok. Eu sou discípulo. Portanto, eu tenho um chamado. Eu sou discípulo. Portanto, eu sou obediente. Eu sou discípulo. Portanto, eu leio a Bíblia. Eu oro. Você é discípulo. Você anda em comunhão dos santos. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Amém. Eu creio que hoje o teu entendimento, ele aprimorou nesse aspecto. Talvez você fique pensando, pastor, estou achando aqui que na minha célula nem todo mundo é discípulo. Pois é. Ou talvez você esteja pensando assim, pastor, estou achando que eu não estou sendo um discípulo na régua bíblica, na régua de Jesus. Pois é. Pastor, eu quero ser discípulo. Eu vou dizer amém. Hoje é a tua chance. Talvez você diga, pastor, acho que eu não estou sendo discípulo porque, sei lá, né? Esse negócio de discipulado aí não está meio conceitual na minha vida. Pois é. Essa palavra hoje, ela visa trazer um alinhamento no teu coração. E você começar a entrar no projeto do Senhor. Qual o meu objetivo em trazer uma palavra dessa? Esclarecimento. Colocar luz na tua vida. Para saber se você realmente está trilhando o caminho que você acha que está trilhando. Colocar luz no teu entendimento para realmente você compreender e avaliar se você de fato está andando como verdadeiro discípulo de Cristo. Por isso, quando uma pessoa ela desce as águas do batismo, ela entra em aliança com Cristo. E esse é o motivo que nós não recomendamos a ceia para quem não é batizado. Porque como pode renovar a aliança, a ceia como uma renovação de aliança, alguém que ainda não tem uma aliança? O batismo é ingressar no corpo de Cristo. Agora, tem gente que batiza e não acontece mais nada. Não, agora você tem que caminhar para aprender tudo o que ele ensinou. Você precisa continuar nessa jornada. Mas sabe qual é a boa notícia? Ele diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ser discípulo significa ter uma vida abundante. Talvez na semana que vem, não sei ainda, mas talvez na semana que vem eu fale sobre os benefícios de se tornar um discípulo de Jesus. Amém? Mas ser discípulo significa que você está habilitado para ter uma vida abundante aqui nessa terra. Uma vida abundante não é uma vida que não tem desafios. Pelo contrário,
Quando nós convertemos, nós ganhamos o kit tribulação. E aí começa a nossa trajetória. Né? O Espírito Santo te leva para o deserto, para tratar teu caráter. E aí começa. Você já sabe como é que é o negócio. Mas lá não é morada, lá é só uma passadinha. Já já você sai e começa a viver o melhor dessa terra. Então, ser discípulo é ser alguém que vive a vida abundante que Ele prometeu.